A questão 6 é uma questão do Enem, diz assim: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas, cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, se o candidato vai acertando todas, aí o teste vai até a 10ª pergunta e encerra ali. Mas, se o candidato erra a primeira questão, aí passa. Quando ele erra a segunda, o teste encerra ali na segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. Então, 0,20 é o mesmo que 0,2, é o mesmo que 0,200. Então, depois dessa vírgula aqui, depois desse algarismo, você pode colocar quantos zeros você quiser aqui que representa o mesmo valor. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Olha, então nós vemos aqui que o candidato errou uma, aí continuou o teste. Só que quando chegou na 5ª pergunta, ele errou novamente. Errou a segunda vez e encerrou aqui o teste. Então, eu escrevi aqui, ó, as possibilidades que pode acontecer. Ele pode acertar, errar a 4ª e errar a 5ª. Ele pode acertar, errar a 3ª, acertar a 4ª e errar a última. Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar e errar a 5ª. E errar a primeira, acertar as próximas 3 e errar a 5ª. Então, se terminou na 5ª, é porque ele teve uma segunda resposta errada na 5ª pergunta. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Foi uma dessas coisas que aconteceu nesse teste. Olha só, quando eu falo que o erro é 0,20, que é o mesmo que 20%, né? Porque 0,20 é 20 centésimo, que é 20%. Se o erro é 20%, qual que vai ser o acerto? O acerto é 80%, porque 20 mais 80 vai dar 100%. Lembrando que 20 sobre 100, que é 20%, é o mesmo que 2 décimos, porque eu posso eliminar esse zero com esse e dar 2 décimos. É a mesma coisa, é só uma maneira de simplificar para ficar mais fácil o cálculo. Então, olha, eu peguei essa primeira situação aqui que pode ter acontecido e vou escrever as frações que correspondem a ela. Olha, para o acerto eu tenho 80%, que é o mesmo que 80 sobre 100 e é o mesmo que 8 décimos. Então, eu coloquei em forma de 8 décimos para o cálculo ficar menor. Então, para esse primeiro acerto, eu tenho 8 décimos. Para o segundo acerto, 8 décimos. Para o terceiro acerto, 8 décimos. Para a 4ª pergunta, eu tenho um erro aqui. O erro é 2 décimos. Para a 5ª pergunta, outro erro, 2 décimos. Multiplicando aqui, eu tenho 2.048 sobre 100.000. Isso aqui para essa primeira possibilidade. Mas isso aconteceu aqui, aqui e aqui também. Se eu fizer a multiplicação, como nós sabemos que uma multiplicação, a ordem não altera, então esses valores aqui só vão ser colocados de ordem diferente, mas o resultado vai chegar nesse aqui. O que eu posso fazer? Pegar esse valor e multiplicar por 4, porque foram 4 vezes, 4 possibilidades. Quando eu faço 2.048 vezes 4, dá 8.192 sobre 100.000. Nas opções está em decimal. Se eu pego 8.192 e divido por 100.000, eu vou achar 0,08192. Ou seja, eu tenho 5 zeros aqui. De repente você pensa assim, eu estou fazendo prova, estou sem calculadora. Observa uma coisa, você tem 5 zeros, você vai ter que escrever esses números, porém vai precisar ter 5 casas após a vírgula. Então, o que eu faço? Acrescento um zero e 0, aqui à esquerda. Então, dá 0,08192, que no caso aqui é a opção B.